Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui no horário. Eu já vou começando a falar um pouquinho, só até divulgando uma coisinha para vocês, enquanto a gente dá esses 3, 5 minutos de tolerância do pessoal. A gente está com vários projetos esse ano, e um deles, que acho que não interessa diretamente vocês, mas talvez alguns conhecidos de vocês, a gente vai lançar um curso novo chamado Futuro Residente de Otorrino, que vai ser em parceria com a Medway, que é voltado para o pessoal da graduação ou já formados, mas que desejam fazer residência em otorrino e prestar prova de acesso por prova de otorrino. Então, os serviços de especialização que tem no Brasil todo, aqui em São Paulo tem um pouco mais, mas a gente existem vários no Brasil todo. A gente entrou em contato com os serviços e a gente formulou aí um curso, porque a gente sabe que quem quer tentar esse meio fica super perdido, não tem por onde estudar. Então, vai ter as provas antigas dos maiores serviços, Hospital Paulista, Núcleo, otorrinos de Feira de Santana, na Bahia, do Brasil todo. E aulas também, provas antigas, questões, enfim, no modelo que a gente gosta de fazer. Então, se você conhece alguém, quer prestar especialização de otorrino em um desses serviços, é uma possibilidade de entrada aí na residência, como você já sabe. Beleza? Deixa eu ver que horas são para a gente começar. Vou esperar mais 2 minutos só e a gente já começa. Só essa tolerância aí de 7 e 5. Só para começar falando, antes de começar a aula mesmo. Então, hoje nossa live é só dos guerreiros que querem assistir 7 horas da noite uma aula de autoneuro. Ficou para mim incumbida esse tema de escolher qual tema a gente ia colocar para representar o autoneuro como novidade no tratado. Para quem não me conhece de vocês, não sei se todo mundo me conhece, eu sou Milena, sou médica otorrino também e especialista em otoneurologia. E eu coordeno aqui a parte da otoneuro do ORL Academy. E a gente ficou assim, a otoneuro mudou tudo no tratado novo, né, comparado com o tratado de 2017. A gente teve um aumento enorme na quantidade de capítulos, uma atualização de temas que estava necessário, mesmo o tratado de 2017 já estava bem desatualizado. E tem alguns temas que são chaves, assim, que mudaram muito, que com certeza vão ser abordados na prova nos próximos anos. E aí tinha várias opções. Um tema que eu com certeza considero muito crucial, que a gente também vai ter bastante aula sobre isso, é o zumbido, que saiu de um capítulo no Tratado de 2017 para 5 capítulos em 2025. E com certeza aí é um tema que está muito em voga, tanto para a prova é, objetiva quanto para a prova aberta. Então, era uma opção também de tema, mas ia ser uma aula muito extensa para uma live. Vocês iam ficar muito cansados, porque são 5 capítulos para abordar, mas é uma coisa que vocês precisam dar atenção quando estiverem estudando. Sobre doenças, eu acho que três principais, assim, para esse ano são a migrânia vestibular, com certeza, que é uma coisa que está super em voga e agora ganhou seu novo capítulo, e dois temas que nem eram, praticamente não eram mencionados antes, que era a tontura cervical e a TPPP, tá? Que tem até um pouquinho em relação com essa aula aqui. Essas três doenças, sem dúvida, vão ser bastante abordadas na prova, também são temas importantes. E os exames, que antes a gente tinha um, no máximo um capítulo e meio para falar de tudo, cada exame ganhou basicamente o seu próprio capítulo. E aí a gente tem todos eles, mas eu escolhi trazer hoje para vocês esse capítulo de pós-geografia por alguns motivos. Primeiro, porque é um tema que não tinha um parágrafo no tratado antigo, então se você já tinha estudado alguma coisa, basicamente não tinha nenhuma informação, e agora a gente tem muita informação. Segundo, por isso, porque é um capítulo muito bem escrito, mas que está bem esmiuçado, complexo, então eu queria deixar uma coisa mais suave para quando vocês forem estudar, para não parecer aí um bicho de 7 cabeças. E terceiro, porque eu sei que de todos esses exames, provavelmente é o que você que está assistindo menos viu na vida. Porque é um exame que a gente ainda tem pouco acesso, tem pouquíssimos serviços que fazem, aqui em São Paulo, no Brasil também. E as pessoas, até por não conhecerem muito o exame, a gente não tem uma coisa muito recente,
A gente não pede também, né? A maioria dos otorrinos, aí mesmo atendendo tontura, não tem o costume de pedir porque não sabe nem o que é que vai encontrar, para que serve tudo. Então, eu escolhi aí entre os temas esse para a gente tratar na noite de hoje. E a gente vai começar falando um pouquinho da fisiologia do equilíbrio para a gente entender a posterografia, tá? Se vocês precisarem tirar dúvidas, se meu áudio alguma hora ficar baixo, podem interromper, tá bom? E no final a gente abre para perguntas também. Então, vamos lá, o capítulo abordado hoje vai ser o capítulo 93, tá bom? Que é o capítulo de posterografia mesmo. Então, antes de falar de hipossografia, como exame, a gente precisa entender a base, de onde que veio isso, a ideia por trás desse exame, onde estão essas bases fisiológicas que baseiam tudo que vai ser analisado, que é a fisiologia do equilíbrio, tá? E aí a gente está acostumado a pensar muito na fisiologia do equilíbrio só na parte vestibular, então, aí canal semicircular, é sacro, utrículo, é RVO e tal, mas aqui é muito, muito mais do que isso. Então, o que que é o equilíbrio? O equilíbrio não é uma função do labirinto. O labirinto ajuda no equilíbrio, porque o equilíbrio, na verdade, é uma função central, complexa, que é coordenada pelo sistema nervoso central, mediada pelo sistema nervoso central, de acordo com as informações que o sistema nervoso central recebe de três sistemas de sensores periféricos. Então, ele conta com esses inputs, essas informações sensoriais da propriocepção, da visão e do sistema vestibular, e através dessas informações que são levadas para o cérebro, para o cerebelo, para o cérebro, a gente vai processar e conseguir gerar um equilíbrio, porque o equilíbrio também vai precisar que a gente tenha um comando para os músculos contraírem, não contraírem, qual peso a gente bota em qual perna, principalmente em relação aos membros inferiores. Então, para a gente se manter equilibrado, a gente usa a informação desses três sensores que não param de funcionar, processa no cérebro e o cérebro manda os comandos lá para os músculos. Então, é um processo complexo e bem delicado o equilíbrio humano. Então, vamos destrinchar essas fases aí para o equilíbrio acontecer, porque o equilíbrio é uma coisa que é totalmente inconsciente na maior parte do tempo, a gente nem percebe a quantidade de órgãos, a quantidade de sensores e de vias neurais que estão trabalhando sem parar para que a gente sempre esteja equilibrado. Então, o primeiro sensor é o sensor mais conhecido da gente, que é o sistema vestibular periférico, que a gente aborda muito nas aulas já de fisiologia vestibular, que a gente aborda com mais calma, mas só para lembrar, cada parte do sistema vestibular periférico, cada labirinto posterior de cada lado tem cinco sensores, e a gente tem dois sensores de aceleração linear, que são o sacro e o triclo, e dois sensores de aceleração angular, e três sensores de aceleração angular, que são os canais semicirculares. Então, o que que o labirinto faz para o equilíbrio? Ele capta essas mudanças de aceleração e também a posição da cabeça em relação à gravidade, porque a gente tem que lembrar que a gravidade é uma aceleração. Então, o labirinto vai pegar essas informações de aceleração e de posição da cabeça e vai mandar lá para o cérebro. Esse é um dos sensores, é o sistema vestibular periférico que a gente conhece. Mas não é só ele que trabalha para o equilíbrio. Então, o segundo sensor é a visão, enquanto aqui no sistema vestibular a gente tem cinco sensores de cada lado, aqui a gente tem um sensor básico, né, um de cada lado, que é a retina. E a gente usa a visão bastante para equilíbrio. Paciente que tem problema visual pode ter desequilíbrio. Paciente que tem problema de outras áreas do equilíbrio, às vezes, tem que depender muito da visão para conseguir se equilibrar. E a gente tem tanto a visão foveal, que é aquela visão ali do centro da retina, da fóvea, que é onde permite a gente focar nos objetos de interesse, mas para o equilíbrio importa mais ainda a visão retinal, que é a visão periférica que a gente tem, justamente para a gente perceber o nosso ambiente, o nosso entorno e os movimentos externos e reagir, fazer uma reação adequada do nosso equilíbrio a partir do ambiente também, não só das nossas acelerações e tudo. Então, o sistema vestibular, a visão, e o terceiro sistema de sensores é a propriocepção. Então, a propriocepção é um dos componentes do sistema somatosensorial. Então, lembrando lá da faculdade,
sistema somatosensorial, a gente tem a sensibilidade tátil, vibratória, dolorosa, térmica, e a gente tem também a propriocepção, que fala o que para o cérebro? A posição e o movimento dos nossos membros, principalmente dos membros inferiores, é o que mais importa para o nosso equilíbrio, mas também do nosso tronco e do nosso pescoço. Dos membros superiores também, mas eles praticamente quase não vão participar tanto assim do nosso equilíbrio. Então, principalmente membro inferior, em segundo lugar, tronco e pescoço. E quais são esses receptores? São vários. A gente vai ter receptor de propriocepção nos músculos, nos tendões, nas articulações e também na pele, que vai ter receptor tátil, mas a gente também tem receptor proprioceptivo, principalmente na pele da planta dos pés. Isso importa muito para o equilíbrio. Paciente que perde sensibilidade de planta do pé, como por exemplo, paciente com neuropatia periférica diabética, pode ficar muito desequilibrado porque perde esse input sensorial da propriocepção, que faz parte do sistema somatosensorial. Então, a gente vai ter esses três sensores, para simplificar, mandando informações para o tronco encefálico e para o cerebelo, que são os nossos processadores ou integradores. Então, são eles que recebem essas informações sensoriais e vão ficar ali monitorando e ativando os reflexos que são necessários para você ficar em pé equilibrado. Não só ficar em pé equilibrado parado, mas principalmente ficar equilibrado quando você está em movimento, quando o seu ambiente está em movimento, quando existem movimentações ao nosso redor. Então, no tronco encefálico, quem mais participa disso são os núcleos vestibulares e oculomotores, e no cerebelo tem uma participação ali do vestíbulo e espino cerebelo. Então, eles recebem essas informações, integram elas e vão mandar comandos para a gente ficar equilibrado. Então, geralmente, o sistema nervoso central, o cerebelo e o tronco pelo labirinto, pela visão, então tá tudo bem, estou equilibrado, não preciso fazer muitos esforços para corrigir nada. Se a gente recebe informação conflitante, então o labirinto acha que você está se mexendo, mas a própria percepção está dizendo que você está parado, a visão também está confusa, porque tem muita informação. Se a informação ficar conflitante ou houver alguma mudança muito brusca nas informações, a gente pode ter sintomas. Então, por exemplo, cinetose é isso, né? Enjoo de carro. Cada sensor está mandando uma informação e aí o cérebro processa que há um erro. Então, pode gerar sintoma. E também, no caso aqui do equilíbrio, a gente vai startar esses reflexos para corrigir e manter ou retomar o equilíbrio. Então, se tiver tudo redundante, ok. Se tiver conflitante, vamos ativar os reflexos. E reflexos são esses que eles vão ativar. Um reflexo que é velho conhecido nosso, que eu trouxe aqui só para a gente lembrar, é o RVO, que é o reflexo de estabilizar nossa visão quando a cabeça se move. Importa bastante para o equilíbrio, a gente vai ver, mas não importa tanto assim. Então, é só para a gente lembrar que existe o reflexo vestibulocular, que ele faz parte aí desses trabalhos aí envolvendo o tronco encefálico e a informação que o labirinto traz, por exemplo. Mas muito mais importante do que ele, no caso do equilíbrio, no sentido de ficar de pé, é o reflexo vestíbulo espinhal. Então, aqui são reflexos que vão manter o tônus muscular, manter ou controlar o tônus muscular. Sempre que houver um movimento ativo ou passivo do corpo, existe a ativação do reflexo vestíbulo-espinhal, da via vestíbulo-espinhal, que participa do controle involuntário do tônus. Então, isso não é porque você quer, isso acontece se o seu RVE estiver preservado. Sempre que tiver um movimento, principalmente se for um movimento brusco, o reflexo vestíbulo-espinhal vai ser ativado e ele vai estimular o tônus, a contração ali dos músculos extensores, para você ter essa posição de extensão do corpo, e inibir os músculos flexores. Então, o objetivo do RVS sempre é manter uma postura antigravitacional, ou seja, manter você em pé, sentado, enfim, impedir que você caia de acordo com os movimentos que são feitos ao seu redor, ok? Então, isso é um controle involuntário do tônus.
Mas o tônus muscular, isso é ressaltado no capítulo também, não é controlado só de forma involuntária. Então, se você quer mudar seu tônus para fazer os mais diversos movimentos que contradizem leis da física, a depender se você for uma bailarina, um ginasta, a gente consegue, porque existe o reflexo retículo espinhal, o córtex motor ali também controlando os movimentos e o tônus muscular de forma voluntária, permitindo as mais diversas posturas e ajustes precisos. Então, o RVE é involuntário e essa parte aqui do feixe retículo espinhal e córtex motor é um controle voluntário do tônus. Então, o equilíbrio ele é involuntário, mas a gente pode mudar um pouquinho ele se tiver vontade, se for o desejo, né, do córtex. E ainda falando aí desses reflexos, sempre que a gente tem uma mudança brusca que a gente chama de uma perturbação no seu equilíbrio, então uma aceleração brusca, uma desaceleração, uma alteração na base, né? Então você de repente o chão tá mole ou tá instável, enfim. A gente vai ter algumas estratégias inconscientes também envolvendo lá o RVE para manter o equilíbrio. Isso é programado já no corpo humano. A gente pode usar a estratégia do tornozelo, do quadril e do passo. E o capítulo traz essa parte, vamos esmiuçar para entender para que serve isso, tá? Então, quando que a gente usa a estratégia do tornozelo, que é a mais simples? O que é a estratégia do tornozelo? É quando a gente tem uma perturbação pequena ali do nosso equilíbrio e a única coisa que o corpo precisa fazer para te manter equilibrado é pendular um pouquinho o seu tornozelo. Eu vou mostrar vídeo. Então, se a superfície está estável, a perturbação foi pequena, a gente consegue, sem precisar contrair quadril, dar um passo, se segurar, conseguir manter o equilíbrio só pendulando o tornozelo. Essa é a estratégia mais básica. Se a perturbação é um pouquinho maior, ou os desafios são maiores, a gente precisa lançar a mão de forma inconsciente de uma estratégia mais avançada, que é a estratégia do quadril, que envolve esses movimentos rápidos com o quadril, seja para frente, para trás, para um lado, para o outro, para manter também esse centro de gravidade alinhado e você não cair. Então, também não existe movimento do pé, né, não tira o pé da superfície que está apoiado, mas o quadril ele consegue se mover em alta velocidade e a gente usa bastante essa estratégia. Quando a superfície é flexível, é mole, se a superfície está muito inclinada, a gente não consegue também geralmente usar só o tornozelo para manter o equilíbrio, ou se a gente se apoia em um pé só, geralmente a gente também flete o quadril para um lado e para o outro ou se a gente precisa de alta velocidade, porque é bem mais eficaz. E por fim, se a perturbação for tão grande que a base de apoio não é suficiente, a gente pode dar um passo para o lado, um passo para frente, isso é inconsciente também, e essa é uma das estratégias que mais evita quedas, tá? Então a gente involuntariamente, quando vai cair, um pouco antes de cair, a gente dá um passo para frente, dá um passo para o lado, e a gente amplia a nossa base, impedindo a queda, tá? Então, ó, só para ilustrar, a estratégia do tornozelo é esse pêndulo que o tornozelo faz, quando a gente tem pequenas perturbações, como no primeiro vídeo. Estratégia do quadril, eu trouxe aqui de lado para vocês verem que não é só para frente e para trás, a gente pode balançar um pouquinho o quadril de lado também. E o passo também, pode ser um passo para frente, mas pode ser um passo para o lado. Para que serve saber tudo isso? Porque pacientes com doenças que afetam o equilíbrio, sejam de propriocepção, do labirinto, doença neurológica, que tem risco aumentado para quedas, por que eles têm risco aumentado para quedas? Porque geralmente essas estratégias estão falhas. Então, isso aqui que é tão intuitivo para mim, para você, que a gente o tempo todo está fazendo isso, nem presta atenção o que eu estou usando, é quadril, é tornozelo, não estou nem aí. O paciente, principalmente o idoso, não é assim. Essas vias já estão muito desgastadas e muitas vezes eles não têm mais isso de forma tão involuntária e automática. Então, o que que o profissional de reabilitação faz também? Treinar essas estratégias para prevenir quedas, tá? Então, isso aqui que nasceu quase com você depois que você aprendeu a andar e já está totalmente involuntário, se houver uma doença, precisa ser retreinado. E a pós-coreografia dinâmica também avalia essas estratégias, tá? Então é para isso que serve saber esses detalhes. E finalizando a parte de fisiologia, que é essa parte inicial, alguns conceitos de biomecânica também são importantes.
tem essa parte toda sobre centro de massa, gravidade, pressão, o que que é isso? Então, basicamente, o centro de massa e centro de gravidade no corpo humano são o mesmo ponto, porque a gente mora na planeta Terra que tem uma gravidade estável. Então, é o mesmo ponto que é um ponto médio de distribuição da massa no corpo. Lembra lá da régua, que a gente consegue apoiar uma régua no dedo? Se você conseguir certinho o centro de gravidade dela, ela fica parada, né? Mais ou menos isso seria aquele ponto médio da distribuição do peso do corpo humano, que fica ali por volta do abdômen, mas vai depender da composição corporal de cada pessoa. No homem ele é mais para cima, na mulher um pouco mais para baixo, dependendo do volume de quadril, coxa, enfim. Existe o centro de massa em todo mundo. Só que o centro de massa, ele está no corpo, a gente não consegue medir ele na plataforma de posturografia, mas a projeção dele, a projeção da força resultante da sua massa no chão, que é o centro de pressão, a gente consegue. Então, na posturografia, nas plataformas, ele consegue medir como se fosse a projeção do centro de massa. É isso que é o centro de pressão, tá? Que vai ficar oscilando o tempo todo, é normal, em todo mundo fica, né? Que a gente vai mudando, o corpo humano se mexe o tempo todo, mas ele tem ali uma média que precisa estar estável para a pessoa não cair. Então, o centro de pressão, que é o que a posturografia analisa, é essa projeção do centro de massa, só que no chão, na plataforma da posturografia, né? No caso. E, por fim, o último conceito aqui de fisiologia para a gente entrar no exame em si é o limite de estabilidade. Então, o limite de estabilidade é uma coisa que a gente consegue medir nas plataformas de posturografia e ele é definido como uma área máxima que o indivíduo consegue inclinar seu corpo sem cair só usando a estratégia de tornozelo. Ou seja, quanto que aquele indivíduo consegue se deslocar, está em pé, não vai cair, e ele consegue se deslocar para frente, para trás, para um lado, para o outro, sem precisar refletir o quadril, dobrar o joelho, dar um passo, só pendulando ali no tornozelo. Se um paciente ele tem esse limite de estabilidade amplo, se essa área é enorme, grandona, isso é bom, significa que ele consegue uma mobilidade boa ali do tornozelo, do corpo, do tônus muscular, e ele consegue bastante mobilidade sem cair, sem precisar dessas outras estratégias. Se o limite dele está estreitinho, pequeno, geralmente isso vai se traduzir no final num equilíbrio ruim. Esse paciente tem muito pouca, digamos assim, muito pouca margem para não cair sem precisar fazer alguma estratégia a mais. Então, aquela estratégia de tornozelo dele está limitada e geralmente isso vai atrapalhar as outras provas que são analisadas na pós-coreografia. Então, basicamente, isso é o que está representado aqui nesses gráficos. Então, no caso, essa linha em azul, que foi depois delimitada com uma bola, é essa variação do centro de pressão, né? Que é a projeção do centro de massa paciente, a gente pede ele para fletir o tornozelo para frente, para trás, sem dobrar o corpo e ver até onde ele vai, e aí o centro de pressão vai variando. E aí esse limite amplo é bom, se for muito estreitinho, é ruim, ok? Pronto. Então, esses são os conceitos que não dá para entender posturografia sem saber, ter uma noção dessa outra parte, que é a fisiologia. Então, vamos lá para a posturografia em si. Que é posturografia? É um exame complementar que vai simular tudo o que a gente falou. Então, é um exame que ele vai dar ao paciente vários conflitos daqueles três sensores. Então, ele vai ali mexer, dar conflito visual, dar conflito proprioceptivo, e ele vai ali avaliando como que aquele paciente se adapta com esses conflitos. Então, ele vai avaliar as estratégias do equilíbrio e, principalmente, o mais importante é que ela vai tentar identificar o quanto cada um desses sistemas, desses sensores, está comprometendo o equilíbrio daquele paciente. Por que comprometendo? Porque subentende-se que se você pedir uma postrografia, o paciente tem alguma queixa de equilíbrio. Se o paciente é 100% assintomático, provavelmente vai dar tudo normal, ótimo. Paciente com queixa de equilíbrio, a gente pode lançar mão de uma postrografia para saber qual desses sensores ou quais deles estão afetando mais e contribuindo mais para essa queixa, tá? E além deles, de forma isolada, uma coisa muito legal que a postrografia faz também é conseguir avaliar como está a integração deles.
Porque lembra, a gente tem os sensores e eles mandam as informações para os integradores, que estão no sistema nervoso central. Às vezes o problema não está no sensor, está na integração, na conversa. E aí também tem algumas alterações específicas na apóstrofe que a gente pode ver. E esses valores, esses achados, vão ser sempre comparados com a média normal para a faixa etária. Não existe um número absoluto de limite de estabilidade, de oscilação para todas as pessoas na pós-sonografia. É sempre com a média, tudo vai variar de acordo com a idade, porque é normal, mesmo que num paciente 100% saudável, que o equilíbrio reduza sua capacidade nos idosos mais do que nos jovens, ok? Então, é sempre comparando com a faixa normal para a faixa etária. Que a apostrografia não é, ela não faz. Então, a apóstro, ela não dá diagnóstico etiológico. Com uma apostrografia, você não vai saber se o que aquele paciente tem é uma ataxia, é uma neurite vestibular, é uma migrânia vestibular. Ela não dá esse diagnóstico etiológico, apesar de que em algumas condições ela pode sugerir, especificamente em uma condição, ela pode sugerir fortemente. Mas mesmo assim, ela não é certeira na etiologia. Ela também não topografa a lesão. Isso fica estranho de falar, né? Porque eu acabei de dizer que ela vai dizer qual dos sistemas está mais comprometido, mas ela, apesar de dizer sistema vestibular, ela não vai dizer é o nervo vestibular inferior, é o canal semicircular lateral. Isso ele não faz, ela não topografa, ela pode sugerir qual dos sistemas está mais afetado. Ela também não indica lado, não tem isso, não vai ter direito, esquerdo em postrografia, diferente de VEMP, de verite e tudo, não. E ela não substitui outros exames, porque ela é complementar. Vocês podem ver que tudo que eu falei aqui é uma coisa que nenhum dos outros exames faz. E o que os outros exames faz, ela não faz também. Então, ela é um exame complementar, ela não substitui nada, principalmente também, de jeito nenhum, substitui exame físico, pelo amor de Deus. E para que quando que a apóstolo é super bem indicada? Quando a gente quer complementar a avaliação do equilíbrio, como eu falei. Quando a gente quer quantificar o risco de quedas, principalmente em população vulnerável, por exemplo, idosos. Quando a gente quer orientar a reabilitação vestibular, ela é excelente para dar um guia para o profissional que vai fazer a reabilitação, saber qual sistema ele precisa trabalhar mais para a gente documentar a melhora daquele paciente que chegou com você super desequilibrado e fez o tratamento e agora está melhor. Então, se você tiver uma comparação de pós-tomografia pré e pós, ela tem esse valor evolutivo. E ela permite a gente avaliar tanto paciente com doença vestibular, tanto paciente com doença neurológica e até com doença psiquiátrica que pode afetar o equilíbrio. Então, ela é muito boa para tudo isso e também para avaliar o equilíbrio de forma funcional e não estrutural. Por que que eu chamei atenção para isso? O que que acontece? Aqui a gente precisa saber que é uma avaliação funcional do equilíbrio que às vezes existe lesão e a apóstolo pode estar normal, e às vezes não existe lesão física, mas a apóstolo pode estar alterada, porque o que importa para ela é a função, não é a estrutura. Então, óbvio, se os sensores todos estão ok, eu deixei aqui o labirinto, mas eu estou falando de todos os sensores, ok? Todos os sensores estão ok. E a integração, que é isso que eu ressaltei lá na frente, está boa também, a conversa entre eles está boa com o cérebro, a apostrografia provavelmente vai vir normal. Do mesmo jeito que o contrário também é óbvio, se o sensor periférico está ruim e a compensação, né, que seria a integração tentando consertar esse sensor, está ruim, a apostrografia vai vir alterada. Então, óbvio, esses dois não precisa comentar. Só que às vezes a gente tem ainda um sensor ruim, então o paciente teve uma lesão ali que não recuperou a parte periférica, então a neurite vestibular, uma labirintite verdadeira, uma lesão por ototoxicidade, coisas que não, talvez não sejam reversíveis à lesão, mas o cérebro, a integração, a compensação funcionou bem. Então, o paciente ele pode ter lesão periférica e ter um bom equilíbrio. Então, a pós-sonografia dele, assim como o equilíbrio dele, pode estar normal. Então, isso aqui é uma avaliação funcional, não estrutural, porque uma pós-sonografia normal não exclui que haja ou que houve lesão em algum momento.
O contrário também. Então, às vezes os sensores estão ótimos. Labirinto está ótimo, propriocepção, visão, mas o que está errado? É a conversa entre eles com o cérebro. Então, a integração deles pode estar alterada e aí o equilíbrio dele vai estar ruim. E quando o equilíbrio está ruim, pós-sonografia também está ruim. Então, é uma avaliação, mais uma vez, funcional. Quando que isso acontece? Um exemplo é a TPPP, que é uma das doenças mais importantes que a gente comentou. Então, esse paciente tem, não, praticamente quase nunca vai ter lesão periférica, mas a integração está toda alterada. A gente vai ter um dos únicos exames que pode estar alterado na TPPP é a posturografia, beleza? Então, lembrar sempre que é uma avaliação funcional e não estrutural do equilíbrio. Tá. E aí, o que que é o exame? A gente já falou que vai simular esses conflitos sensoriais e tal, mas como que eu faço isso? Como que eu simulo esses conflitos? De onde veio isso? Então, o precursor da Postro era um teste clínico, tá? Antes não tinha um aparelho computadorizado, mas foi criado esse teste em 86 com conflitos sensoriais progressivos, oferecendo ao paciente 6 condições diferentes, confundindo ali a visão, a propriocepção, fazendo algumas combinações de conflitos e avaliava-se quanto que ele oscilava, não era numa plataforma computadorizada, então isso não era objetivo, era de forma subjetiva mesmo, e quanto tempo ele conseguia ficar equilibrado. Então, esse é o CTIS, que é o Teste Clínico de Integração Sensorial, que é a base de tudo para vocês entenderem tudo a partir de agora. Como que era esse teste clínico? Como que é esse teste? São 6 condições, tá? Então, condição 1 é o normal. O paciente primeiro vai estar em pé, de olho aberto, numa superfície estável. Se tá tudo bem, olho aberto, superfície estável, o labirinto dele funciona, os 3 sensores estão confiáveis. A gente não está dando nenhum desafio aqui. Então, a condição 1 é sempre a básica, a mais fácil. A partir daí, eu vou dando desafios. Então, o primeiro desafio é fechar o olho. Então, tirei a informação visual. Agora, se ele tiver oscilação, se o equilíbrio dele ficar ruim, é porque não está dando para confiar no que vem ou do labirinto ou da propriocepção, porque a visão, claro que não está dando. Já fechei o olho. Então, agora, se eu fechei o olho, só posso contar com o labirinto ou a propriocepção para me equilibrar. Vacilei, tá ruim, então um dos dois está alterado, geralmente a propriocepção. Mesma coisa na condição 3, que é eles davam, nesse caso, eles colocavam no tratado está escrito como venda, mas na verdade é um domo. Eles colocavam como se fosse uma capacete assim ao redor, com imagens coloridas para confundir a visão. Que depois isso na Postro mesmo evoluiu para uma tela mesmo. Mas enfim, a ideia é a mesma, confundir a visão, então também você está avaliando o labirinto e a propriocepção. A partir daí, a gente agora vai tirar a propriocepção. Então, olho aberto e superfície instável, pisa na espuma, enfim, balança o chão. E agora a propriocepção está fora de jogo, você vai precisar que a visão funcione bem e o labirinto funcione bem. Depois a gente dá mais um desafio ainda, que é o mais difícil praticamente, que é superfície instável, não dá para confiar na propriocepção e fecha o olho, não dá para confiar na visão. Você tem que ter um bom labirinto para conseguir se equilibrar na condição 5. E o 6 é a mesma coisa, é a confusão visual, só que ainda sem a propriocepção. Então, a confusão visual e os olhos fechados têm mais ou menos a mesma tipo de avaliação. Eu vou mostrar para vocês o que que eles diferem, mas é basicamente tirar a visão da jogada, tá? Então, isso aqui é importante, esse slide, porque isso baseia todos os testes das pós-tomografias. Então, é baseado nesse TIS, nesse CTIS, que tudo é feito, que antes era feito lá com a espuma, com o domo, não era nada computadorizado, e agora nas postros ok? Então, o que que a gente precisa saber básico dessas condições todas? Preciso decorar tudo isso? Talvez não, mas você precisa saber principalmente que a condição 1 dos olhos abertos, superfície estável, é a mais fácil de todas. Então, se o paciente tem um mau desempenho desde essa condição, e depois disso tudo também está mal, então ele já começou indo mal na postrografia inteira,
não deve ser um problema ou é um problema de todos os sensores ao mesmo tempo, ou, mais comumente, é um problema de algo que não está sendo exatamente avaliado aí, como uma lesão cerebelar ou muscular. Ou, mais ainda, mais importante, é aquele paciente que vai mal na condição um, ou seja, no que é mais fácil, ele se desequilibra todo, de olho aberto, superfície estável, ele está lá se tremendo todo, e aí você vai dando os outros estímulos e ele se distrai e começa a equilibrar bem. Então, esse padrão não é fisiológico, não é por causa de doença, nenhuma doença de sensor pode explicar isso. O que que explica isso? Ou um simulador, ou um paciente que tem problema na integração, na conversa. Então, uma TPPP tem geralmente esse achado de ir bem e mal na condição um e começar a ir bem nas condições difíceis. Isso não é fisiológico, ou está simulando, ou está bagunçado mesmo o cérebro daquele paciente. Ok? Outra coisa que a gente precisa saber, porque a gente é otorrino, então a gente sempre vai querer saber qual é o padrão que acontece quando o paciente tem lesão no labirinto, é ele ir mal, principalmente na condição 5, mas também na condição 6, que são as condições que já tiraram a propriocepção e estão tirando também a visão. Então, basicamente, só sobra o labirinto para equilibrar aquele paciente. Se a lesão dele é vestibular, se ele teve a neurite, se ele teve o vestibulotoxicidade, não está compensado, enfim, ele não vai conseguir se equilibrar muito bem na condição 5 e talvez também na 6, tá? Então, mau desempenho na condição 5 e 6 ou na 5 somente indica lesão vestibular. Isso tem que saber com certeza. E os pacientes também dependentes visuais, que são aqueles que vão mal quando a gente confunde a visão e não vão tão mal se a gente fecha o olho. Isso é um pouquinho estranho também. Então, são os pacientes que vão pior nessas condições que tem confusão visual, seja no domo aqui ou no optocinético lá na frente, enfim. Sempre que eu confundir a visão dele, ele treme muito mais, ele tem dificuldade de se equilibrar muito mais do que quando ele só fecha o olho. Então, esses pacientes, eles têm o que a gente chama de dependência visual, eles aprenderam a confiar demais nos olhos, isso é uma característica de um perfil de pacientes que se adaptam mal ao equilíbrio evolutivamente, e esses pacientes são muito propensos à vertigem visualmente induzida. Esse é o tipo de paciente que fala que passa mal quando joga realidade virtual, quando vai no shopping tem um monte de informação visual, quando está no supermercado. Então, quando a gente sobrecarrega a visão, ele passa mal. Isso é um paciente com dependência visual. Então, esses três coisas são os que vocês mais precisam saber dessas condições. O paciente que a condição 1 é a mais fácil, então se você vai mal desde o início, você tem que continuar indo mal, e aí você está muito mal mesmo, a lesão cerebelar, enfim. Ou se você foi mal nele e vai melhorando, alguma coisa está errada. Se o problema é vestibular, geralmente o problema vai se mostrar na condição 5 ou também na 6, junto com a 5, sempre tem que ter a 5 errada. E se você é muito dependente visual, os piores testes para esse tipo de paciente são o 3 e a 6, que são os que têm confusão da visão. Pronto. Então, esse era o teste, e isso vai basear tudo que a gente vai ver até aqui. Aí pegaram esse teste e gourmetizaram ele, melhoraram ele, que é o teste de organização sensorial. É a mesma coisa, as condições são as mesmas. A diferença é que agora é uma posturografia. Então, agora a gente tem plataforma digital para medir essa oscilação que o paciente tem nas condições de forma objetiva. E o conflito visual não é um domo, não é um capacete parado. A gente vai ter ou uma tela com um movimento optocinético intenso, um túnel, umas barras, ou uma tela que se move para frente e para trás, para um lado e para o outro. Então, a gente tem um movimento dinâmico do conflito visual. E esse TOS, esse teste de organização sensorial, vai ser usado tanto na postrografia estática, no protocolo 2, quanto na postrografia dinâmica, é a base para elas. Então, sempre que eu falar de TOS, estou falando basicamente da mesma coisa, essas 6 condições aqui, tá? Só que digitalizado. Então, aqui é o exemplo disso, é a mesma coisa, exatamente a mesma interpretação, diferença aqui, ó, é que é optocinético, a superfície, enfim.
Mas é a condição 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente igual às mesmas interpretações que eu já falei para vocês até aqui. Então tá, vamos falar de cada tipo de pós-ortografia para acabar a aula. A primeira é a pós-ortografia estática, que tem essa marca Horus. Como que é feita a pós-ortografia estática? A gente vai usar a mesma ideia que já foi falada até aqui, só que a plataforma que o paciente sobe para ser medido é uma plataforma estática, ela é parada. Ela consegue medir o centro de pressão, o limite de estabilidade, as oscilações, as quedas, mas ela é paradinha. Se a gente quer confundir a propriocepção, ela não vai mexer, a gente vai pôr, deixar ela mole, vai pôr uma espuma. Então, sempre que a gente falar de conflito proprioceptivo ou superfície instável nela, é uma espuma, não é a superfície mexendo. E a tela é usada para induzir esses estímulos visuais. Então, a tela também não se move, porque ela é estática. O que se move é a imagem da tela, tá? Então, é um computadorzinho aí, igual está escrito, está mostrado na imagem. Então, a pós-fotografia estática, ela tem dois protocolos. Protocolo 2 é igual ao TOS, que eu já falei. Condição 1, 2, 3, 4, 5, 6, com aqueles mesmos conflitos, com a mesma interpretação que a gente já viu na aula, ok? Então, esse é o mais comum. Mas o protocolo 1, eles adaptaram um pouquinho. Qual que é a diferença? É que eles tiraram essa aqui, que era uma confusão visual na superfície estável, então tiraram, e como tirou, que era a condição 3, todos subiram. Então, o que era 4 vira 3, o que era 5 vira 4, e eles acrescentaram um monte de optocinético. Então, não é só uma tela que mexe para um lado, eles botam uma condição mexe para um lado, uma condição mexe para o outro, uma condição tem um túnel, enfim, eles dão vários conflitos optocinéticos. Então, basicamente, eles pegaram o optocinético que estava lá em cima e jogaram aqui para baixo. E aí ficou assim, condições um, essa é a única que vai até 7 para você conseguir diferenciar na prova, se você quiser, precisar. E a interpretação é muito parecida, só que muda o número, e isso é ruim para a prova, porque às vezes ele pode falar, condição 4 você tem que saber condição 4 de qual? É a condição lá do TOS ou a condição desse protocolo? Então, por isso que vocês têm que ficar atentos no enunciado, que depende de qual posturografia a gente está falando. Então, no caso dessa pós-ortografia estática, o que que indica lesão vestibular? Como eu já falei aqui, o racional é o mesmo. O que que vai indicar que o problema é no labirinto? É se o paciente vai mal quando a gente tira a propriocepção, então a superfície é instável, e a gente nega a visão, ou dá confusão visual. Se a gente estiver falando do protocolo um, isso são as condições 4, 5, 6 e 7. Se eu estiver falando do protocolo 2, que é o mais comum, que é igual a todo o resto, são as condições 5 e 6, igual eu falei no início da aula, tá? Então, o que muda é o número só. Aí só tem que ficar atento para isso, porque é pegadinha de prova aí, beleza? Já o indicador de dependência visual é o paciente que vai mal, tudo repetindo o que eu já falei, na condição que confunde a visão dele. No protocolo um, isso acontece nas condições 5, 6 e 7. No protocolo 2, que é igual ao TOS, igual à pós-tomografia dinâmica, é as condições 3 e 6, como a gente já bateu hoje, tá? Então, só muda aí os nomes, os números, mas o racional por trás é o mesmo. Aqui é exemplo de gráfico, tá? Como que é? Eu trouxe bastante gráfico da Horus porque é a única, a mais acessível aqui no Brasil. A gente tem todas elas no Brasil, mas essa é a mais possível de vocês verem, porque ela está mais disponível. Ela é bem mais barata que as outras. Então, aqui, a tela básica dela é sempre com o protocolo um, que é esse que é um pouquinho mais diferente. Só que facilita para vocês, porque a legenda do gráfico fala qual é a condição. Então vejam que ele fala aqui, C1 OAE. O que que é isso? Olho aberto, é de estável, que é a superfície. OFE, olho fechado, estável. OAI, olho aberto, instável. É, e aí, por aí, OFI, olho fechado, instável. E aí depois tem optocinético direito instável, optocinético esquerdo instável e túnel, que também é optocinético instável. Então, se esqueceu, o gráfico ajuda. E aí ele pega essas informações de qual condição o paciente foi melhor ou pior e interpreta. Nesse caso aqui é uma pós-tomografia normal, então tá tudo verde, tá tudo normal, tá ótimo. Vamos ver um exemplo de pós-alterado. Isso aqui é um paciente que na condição um
que é a mais fácil. Ela foi pior do que a faixa etária. Veja que está vermelho abaixo do túnelzinho de faixa etária, que é o túnel cinza. E no resto ela foi indo super bem, só foi cair lá no optocinético. A condição mais difícil de todas, que é fechar o olho na superfície instável, que aqui é a condição 4, ela foi muito bem. E no olho aberto estável, ela foi mal. O que que é isso? Isso é um padrão não fisiológico que eu comentei. Então, isso aqui pode ser um TPPP, pode ser um simulador, enfim, isso aqui não faz sentido fisiologicamente. Então, a gente tem que ficar atento com esse paciente. Se for uma lesão vestibular, que é o que a gente está mais acostumado, o paciente vai bem na maioria das condições, mas quando a gente tem olho fechado, superfície instável, que é a grande condição que desafia o labirinto, ele vai mal. E aí a conclusão da postografia é justamente, ó, que o sistema vestibular é quem está afetado, e aí o equilíbrio está comprometido, ok? Então, isso aqui é um clássico de lesão vestibular na postografia. Padrão misto, então, no mundo não lê o livro, os pacientes, principalmente idosos, vão ter comprometimentos múltiplos, e aí a gente pode ter uma postrografia como essa, que está tudo, quase tudo alterado, somatosensorial, visual, vestibular, o equilíbrio está horrível, precisa trabalhar todos esses componentes, só que aqui a gente vê que mesmo todos estando ruins, o vestibular ainda é o que está pior, então precisa trabalhar bastante isso. E assim vai. Então, nossa interpretação da apóstolo é usar tudo isso que você já entendeu e olhar o gráfico e ver qual é o sistema que está mais afetado ou não. Ou, se não faz sentido, a gente pensa lá na TPPP, na doença psiquiátrica ou no simulador. Milena, Oi, eu só fiquei com uma dúvida. Então, a prova tem que falar qual é o protocolo que está sendo usado, né? isso. Se ela falar fotografia estática, que é a que tem dois protocolos, ela Uhum. vai ter que te dizer qual é o protocolo. Tá, Ou ela vai trazer um gráfico igual a esse aqui para você ver qual era a condição. Ela tá, tem a legendinha, entendeu? tá bom, entendi. Tudo, a fotografia dinâmica, você vai ver, é exatamente igual a tudo. A única que muda é essa bendita estática aqui, que eles fizeram diferente. E aí, se for falar de estática, a prova vai ter que te dizer qual é, senão é impossível você só com a prova dizendo, na condição 4 ele foi mal. E aí, o que que é isso? Não tem como saber, depende da fotografia, entendeu? Depende do Tá, protocolo. entendi, obrigada. Imagina. Pronto. Então, essa foi a estática, que é a que mais confunde, e a partir de agora é mais fácil. Fotografia dinâmica é a mais bonita, é a que é mais difícil da gente ter, mas existe. É igual, mesmos sentidos, né? Vou dar conflito sensorial e tal, só que a plataforma é móvel, não é só uma espuma, então ela mexe para frente, para trás, ela inclina. E a tela, né? A visão também é móvel, ela pode inclinar para frente, para trás, o conflito visual também é dinâmico. E aí ela vai avaliar o que a gente já falou até agora, limite de estabilidade, teste de organização sensorial, que é aquele protocolo igual ao protocolo 2 da outra. A gente pode fazer ainda o teste de organização sensorial e agitar a cabeça, tem um protocolo a mais. E tem essas duas coisinhas, que são o teste de controle motor e o teste de adaptação. Que aqui a gente move o paciente, então a gente pode ver como que ele se adapta em frente a movimentos. Então, isso não existe na postografia estática, tá? É a grande diferença da dinâmica para a estática são esses dois testes. A gente pode ter essa, que é a EQ-teste, que eu trouxe a imagem, que é a mais clássica, ou tem uma mais moderninha, que é essa Virtualis, que não tem aqui no Brasil ainda, que é com realidade virtual. Então, não é nem uma tela que se mexe aqui, um negócio, um papelão que se mexe. É uma realidade virtual aumentada. É super legal também. O teste de organização sensorial é igual o que eu já falei aqui várias vezes para vocês. Então, condição 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que a 1 é a mais fácil, a 5 é a grande que mais desafia o labirinto, e a 3 e a 6 são as que dão confusão visual. Igual o TOS, igual o teste de integração sensorial, igual ao protocolo 2 da postografia estática básico é o mesmo, tá? Mesma coisa, só que aqui eu estou inclinando a plataforma e mexendo ela e inclinando a tela ou fazendo realidade virtual, tá? É a mesma coisa. Então, se te falou pós-fotografia dinâmica, não precisa ficar pensando, será que era o protocolo 1, 2? Não, aqui só tem esse protocolo, tá? Então, eu imagino que o avaliador talvez só queira falar de pós-fotografia dinâmica para facilitar a vida dele e sua para corrigir também, que senão eles mesmos vão se perder na hora, tá?
Como que é o gráfico? É praticamente igual aquele que eu mostrei para vocês, ó. Aí ele tem aqui as condições 1, 2, 3, 4, 5, 6. As condições 5 e 6, como a gente comentou no início da aula, são as mais desafiadoras para o labirinto. Então, aqui é como o paciente foi, tá vendo que foi verdinho, verdinho, a 3 ele foi médio, mas foi ok. A 5 ele nem conseguiu fazer porque caiu, e a 6 ele foi super mal. Então, o equilíbrio dele tá ruim, às custas de quem? Do sistema vestibular, tá vendo? Somatosensorial tá ótimo, visual tá ótimo. Preferência visual também não deu alterado, que deu foi vestibular. Então, isso aqui é um padrão de lesão vestibular na pós-sografia dinâmica. O racional é o mesmo, tá? E aí, como eu disse, essa parte que é igual a todas, ok? É o básico. O que que muda para outra? São esses testes a mais. A gente vai ter o teste de controle motor, que botei aqui o vídeo para vocês verem. A plataforma vai mexer para frente e para trás de forma brusca e a gente vai ver como é que o paciente reage a isso. Então, a gente vai avaliar principalmente a latência do equilíbrio dele, a amplitude, o quanto que ele se mexe e a simetria entre os membros. Se a gente tiver uma latência muito aumentada, ou seja, demorou para ele perceber que a plataforma mexeu e ele desequilibrou, isso é alterado. Se a amplitude do movimento está muito reduzida, abaixo do que seria necessário, isso é alterado. E se tem muita assimetria entre lado direito e esquerdo, também está alterado. Ele é muito bom para avaliar risco de queda e geralmente, se está alterada essa parte aqui, é por um problema neuromuscular, digamos assim. Pode ser só do músculo, só do nervo, só neuromuscular junto, enfim, mas é neuromuscular essa parte aqui, tá? Porque é um teste de controle motor, tá? O labirinto não controla a motricidade, ok? Então, só para vocês lembrarem disso aqui. Claro que um paciente com lesão no labirinto pode ter dificuldade aqui, mas se tiver muito alterado, geralmente é um problema neuromuscular. Então, isso aqui é bem parecido com o teste de adaptação. A diferença é que aqui, em vez de se mexer para frente e para trás, a plataforma começa a inclinar. Então, inclina para frente, inclina para trás. E a ideia é a mesma: avaliar o risco de queda, ver o quanto ele tem de força, quanto ele desloca. E isso é bom para simular um paciente que caminha num terreno que sobe e desce, né? Caminha num terreno irregular. Também é uma forma de avaliar essas estratégias aí do tornozelo, do quadril. Então, esses testes de adaptação e controle motor são mais para ver essa parte da resposta. Não é para ver tanto o sensor, e sim a resposta, ok? Só para vocês terem uma noção mesmo. Então, teste de controle motor, teste de adaptação é o que a postografia dinâmica traz a mais do que a Horus, por exemplo, que é a estática. E por fim, a postrografia de marcha, que é mais diferente porque ela não tem tela, não tem plataforma, não tem nada disso. Ela é um cinturão, um sensor, que é um cinto amarrado na cintura do paciente, um cinto na cintura, enfim, que tem acelerômetros. E aí ele vai fazer vários testes de marcha, por isso que é postrografia de marcha, que é o vertiguard. Então, levanta, senta, se apoia um pé só, fecha o olho, atravessa a barreira, anda, volta, enfim. E vai medir essas respostas do equilíbrio do paciente. Então, a postrografia de marcha, a ideia é essa, tá? Ela é muito boa para avaliar risco de queda e ela é ainda melhor para criar um protocolo de reabilitação. Então, esse cinto ele é usado para fazer o exame e ele pode ser usado para tratar. Então, a partir da informação que ele dá no software, você configura algumas vibrações no cinto para toda vez que o paciente faz um movimento errado ou vai cair, ele vibrar. Isso dá neurofeedback. Então, o Vertiguard, na verdade, ele é muito, muito mais usado como tratamento do que como exame, mas ele é uma postrografia pela definição, tá? Então, a gente vai dar vários tipos de estímulo, ver aí como ele se adapta e, principalmente, tratar através desse tipo de pós-drografia. E aí, ele é o único que o tratado trouxe como uma graduação, então eu trouxe essa informação aqui, mas não precisa decorar agora, né? Mas ele considera um risco de queda normal, se tiver abaixo de 40% ali nas medidas, e muito alto, né? Risco alto se for acima de 60. Entre 41 e 60 é médio, tá? Então, talvez esse seja um dos únicos valores que, quando vocês forem estudar, tem que dar uma guardada sobre esse capítulo. Então, ó, acabou.
sobreviveram. Aqui eu trouxe duas questões do próprio, aquele 2.000 perguntas da ABOL, o mais recente, que falam de postrografia, que nem era baseado nesse capítulo aqui, nesse tratado aqui, mas já estava trazendo. Então, aqui a gente vai ter essa questão 25 lá do 2.000 questões. Em um paciente com desequilíbrio após uso de gentamicina, o que que eu espero encontrar nos exames? E aí ele está falando de postrografia dinâmica. Então, veja, como a Sofia perguntou. Se está falando de postrografia dinâmica, é aquelas condições 1, 2, 3, 4, 5, 6 básicas, iguais a todos. Se eu tive um uso de gentamicina, a gente sabe que vai lesar o labirinto. Então, esse é o racional por trás da questão. Que a questão quer? Que você encontre quais condições que o paciente vai mal quando ele tem uma lesão que é só no sistema vestibular. No caso da posturografia dinâmica, vamos lembrar que são as condições 5 e 6, tá? Então, esse é um tipo de questão que pode cair sobre esse tema, falando do número das condições. Então, se não consegue guardar os dois protocolos, guarde pelo menos esse protocolo, que é o que mais tem, tá? Na dinâmica, é um protocolo da estática, enfim, é o principal mesmo, tá? A condição 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 e 6 são alteração vestibular. Isso aqui é um tipo de questão. A outra questão é essa aqui. Então, quadro clínico, né? Caso clínico é o típico também da prova. Então, uma mulher de 44 anos teve uma neurite há 6 meses, tratou até a mais, né? A ciclovia, enfim, não é isso que a questão quer saber. Teve melhora da vertigem, mas o que que ela tem agora é um desequilíbrio contínuo, uma sensação de andar na nuvem, uma cabeça oca que piora quando ela se mexe, piora em lugar muito movimentado, piora quando tem muita estimulação visual. Não tem sintoma auditivo, a dieta é boa, não tem antecedentes, exame físico tudo ok. Tem um predomínio labiríntico à esquerda, então ela teve a neurite vestibular, à direita. E a pós-fotografia, já que ela está tendo essa dificuldade, 6 meses depois de uma neurite, uma mulher de 44 anos sem comorbidades, já era para estar ótima. Então, alguma coisa aconteceu. Será que ela não compensou a lesão? Será que ela tem outra coisa agora? Fazemos uma postrografia para ver qual sensor está atrapalhando mais. É só o labirinto mesmo? E aí, o que que ela teve na postrografia dinâmica? Então, aquela de sempre. Ela foi mal nas condições 1 e 2 e ela foi ótima nas demais. Tudo o resto está normal. Qual a principal hipótese diagnóstica? Então, isso aqui é um típico que com certeza vai cair, porque tem um capítulo de póstro e tem um capítulo de TPPP, tá? Então, qual é a principal hipótese diagnóstica? TPPP. Então, isso aqui é um padrão não fisiológico. Ela foi mal nas condições fáceis e ela foi bem nas condições difíceis. Poderia ter uma alternativa aqui dizendo simulador por dia, mas o quadro clínico, quando vocês forem estudar TPPP, fala muito a favor. Então, isso aqui também é um clássico uso da postrografia no dia a dia e na prova também. Aí a resposta seria TPPP, tanto pelo caso quadro clínico quanto pela alteração apresentada na postrografia. Ok? Falei horrores. Vocês estão com mais alguma dúvida, gente? A aula foi essa, que eu sei que é muita informação, mas aí agora tive uma noção do que se trata isso. A partir de agora, vocês fazem muita questão sobre o tema, porque é um tema novo, tem que fazer questão para treinar, e leem com calma, sem ter medo de tanta informação solta que tem lá no tratado, tá? Mas se quiser reler o tratado, ele está muito bem escrito, uma vez que você entenda do que ele está falando. Helena, fiquei com uma dúvida. Oi. Se no exame físico, por exemplo, o Romberg, se ele tá normal, daí nem faz sentido pedir a pós-sorografia, né? Porque no mais fácil ele tá normal. Mas o Romberg faz sentido o que você está falando, mas mesmo assim pode estar normal e ter alteração. Porque o Romberg simples, que a gente faz no dia a dia, ele, no máximo, ele vai fechar o olho. Então, ele é como se fosse uma condição 2 lá da prova. Uhum. Mas ele não dá, você não empurra o paciente, você não faz o chão mexer, a gente não põe ele numa plataforma. Então, a Hum, apóstolo é um teste a mais, entendeu?
Ah, tá. Se a propriocepção dele for muito boa do paciente, só Aham. de fechar o olho ele ainda não desequilibra, mesmo o labirinto tão ruim, estando ruim. Ah, tá. Ele tá fixo ainda no chão, sabe? Então, Aham. se você tivesse no seu consultório uma espuma e botar ele em cima, realmente, talvez nem precise da apóstolo. O exame físico é suficiente. Fechou Tá, o olho e botou na espuma, mas quase ninguém faz isso, então a apóstolo dá esses desafios a mais, entendeu? tá. Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Aí, nesse caso aqui, acho que até ele botou que Romberg normal, tá vendo? No caso da TPPP, pô, o Romberg pode estar normal mesmo, o Romberg, né? Entendi. É isso mesmo. Uma coisa não exclui a outra. Beleza, gente? Então, ó, exame diferente, que é bom porque vocês entendam para que serve tanto para a prova quanto para a vida, que é um exame que é super útil para o paciente, até se você for encaminhar para reabilitação vestibular, por exemplo. E eu sei que uma aula inicial de um tema novo traz mais dúvida do que resposta, mas é para isso mesmo. Agora vocês vão absorver o que conseguiram e fazer muita questão e treinar mesmo. E aí a gente vai tirando dúvidas de vocês ao longo do ano. A gente está disponível nas redes sociais do Academy, tem o meu Instagram aqui também. Quem quiser tirar dúvida, a gente está sempre à disposição, tá bom? E aí é estudar, fazer questão e fiquem tranquilos que aos poucos a gente vai tirando as dificuldades de cada capítulo aí, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Muito obrigado, menina. A aula foi ótima. Ah, obrigada, Lu. Tudo bom? Tudo bom. Então tá bom. Vamos descansar, que já tá tarde. Até a próxima live semana que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.